Quando as visitas chegaram hoje cedo, Jair Bolsonaro já estava cumprindo agenda fora do palácio, na base aérea, a troca de comando da aeronáutica. Bolsonaro falou com os jornalistas na saída. Confirmou que tinha assinado um decreto que aumentaria o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Segundo o presidente, a medida foi tomada para compensar a concessão de incentivo fiscal dado a empresas do Norte e Nordeste por meio da Sudan e da Sudene. Ele sancionou uma lei aprovada pelo Congresso que prorroga esses benefícios até 2023. Bolsonaro vetou apenas a extensão para a Sudeco. Essa questão, infelizmente, ela foi assinado um decreto nesse sentido, mas para quem tem aplicações aí fora, para poder cumprir uma exigência de um projeto aprovado, tido como pauta-bomba, contra a nossa vontade. O Paulo Guedes anuncia hoje também a possibilidade de diminuir a alíquota do imposto de renda, porque o nosso governo tem que ser a marca de não aumentar impostos. E essa medida, infelizmente, foi obrigada a tomar essa decisão. Se eu sanciono sem isso, eu estou em curso na lei de responsabilidade fiscal. Bolsonaro não explicou por que não vetou a pauta bomba que criticou antes de assumir o governo. Para compensar essa renúncia fiscal autorizada por ele, disse que iria aumentar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas reduziria a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 25%. É uma ideia inicial, a maior líquida nossa é 27,5%, passaria para 25%. Não demorou muito para o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, o secretário-geral da Fazenda, Valderir Rodrigues, e o secretário adjunto Esteves Conaro correrem para o gabinete do presidente Bolsonaro. Não era bem assim como o presidente havia dito. Não haverá aumento de IOF nem redução de imposto de renda. Foi o que disse o secretário da Receita em entrevista gravada por Nilson Clava. Não vai haver nada que esteja sendo discutido com relação à alteração do imposto de renda. O imposto de renda é um capítulo da reforma tributária que vai ser analisada posteriormente no tempo correto, no tempo devido. E com relação ao IOF, não haverá nenhum incremento de IOF para dar respaldo, para oferecer compensação aos benefícios fiscais que estão sendo concedidos agora à Sudan e à Sudene. O que haverá é uma limitação do usufruto desses benefícios aos recursos orçamentários já existentes. Consequentemente, não haverá impacto orçamentário algum e não há necessidade de compensação, portanto, não haverá nenhum aumento de imposto. Queria deixar claro que o ministro Paulo Guedes colocou isso como uma pré-condição importante, né, de que não haveria aumento de impostos. Essa é uma promessa de campanha, inclusive, do presidente da República. Consequentemente, está sendo cumprida à risca a determinação dele. No fim da tarde, foi a vez do ministro-chefe da Casa Civil se pronunciar. Primeiro, Onyx Lorenzoni explicou por que Bolsonaro manteve benefícios a empresas do Norte e Nordeste se considerava a medida uma pauta-bomba. O fato disso ter vindo para o nosso governo foi, sim, uma pauta-bomba. Agora, isso foi superado. Primeiro, para cada real concedido de subsídio lá na Sudan e na Sudene, em média são mais de R$12 de investimento. Então tem uma significação muito importante na geração de emprego. Na análise que foi feita, o presidente optou por fazer o sancionamento, dada a experiência da aplicação desde 2013 para cá, e na verdade se trata de uma prorrogação por 5, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. O governo anterior deveria ter sancionado a questão da Sudã e da Sudene. Ao transferir para o governo com um prazo curtinho de resolução, porque vencia ontem o prazo de sanção ao veto, é claro que foi jogada uma bomba no colo do atual presidente. Nesse sentido. Agora, por que sancionou? Porque é meritório, porque a região Nordeste precisa e porque a região Norte também precisa. Depois, Onyx explicou que o decreto que aumentaria o IOF, que chegou a ser anunciado por Bolsonaro, era apenas uma hipótese que foi descartada.
O ministro disse que o presidente se equivocou. A questão do IOF é que foi uma das alternativas para dar sustentação à prorrogação. Ele assinou a sanção e assinou também um decreto que dá a garantia para a execução sem ter aumento de impostos. É isso. É que uma das hipóteses que havia sido aventada pela equipe econômica para poder dar sustentação à continuidade do programa seria ou corte de benefícios ou aumento do IOF. Quando isso chegou para análise hoje pela manhã, isso confrontava diretamente todo o compromisso que o governo assumiu ao longo da campanha eleitoral de redução da carga tributária. Então aí, desde hoje de manhã, cedinho, nós estamos dedicados a buscar uma outra solução que nós encontramos, está resolvido. Ele se equivocou, ele assinou a continuidade do projeto da Sudam e da Sudene. O ministro reafirmou que não haverá aumento de impostos. Estava toda uma celeuma estabelecida no país que ia ter aumento de impostos. Então não dá para amanhã, né, hoje à noite, ou a partir do dia de hoje, o cidadão brasileiro diz, votei no Bolsonaro para ter aumento de imposto, vou ter aumento de imposto? Não tem aumento de imposto. Então, estou afirmando aqui, não haverá aumento de imposto. Outro assunto que surpreendeu a equipe econômica foi a reforma da Previdência. Na entrevista da manhã, Bolsonaro disse que vai apresentar a proposta ainda em janeiro e falou em idade mínima para a aposentadoria. A proposta sai esse mês, vamos aproveitar que está na Câmara, a última proposta minha, vamos assim dizer, é aproveitar, e ela está no espaço temporal, tá, que termina em 2030. Então tudo aquilo que é para entrar em vigor até o final de 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, né, e apresentar para o... Não apresentar não, compor com o parlamento, já que a resposta está lá. Então seria, como está na proposta agora, os 62 anos para os homens no final de 2022. E para mulheres? 55 para 57. O presidente não explicou se a idade mínima de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres seria para funcionários públicos ou para trabalhadores da iniciativa privada, ou para os dois. Os regimes de previdência são diferentes, separados e ambos deficitários. Este ano, o rombo dos dois regimes deve superar os 300 bilhões de reais. O ministro-chefe da Casa Civil disse que, na verdade, nada está definido sobre a idade mínima e que a intenção do presidente ao falar sobre o assunto foi apenas de enfatizar que a transição do atual modelo para o futuro será suave. Quando o presidente fala alguns números, e falou no número de 57, 62, o que ele quis dizer? Ele quis dar uma tranquilidade para as pessoas, que nós não vai haver uma ruptura, vai ser feita uma transição lenta e gradual, com que objetivo? Preservando o direito das pessoas, tendo um olhar humano para a reforma da Previdência e fazendo as coisas gradualmente. É isso que o presidente quis dizer. O ministro da Casa Civil negou que haja divergências entre a equipe econômica e Bolsonaro. Não tem ruído algum. A equipe econômica chefiada pelo professor Paulo Guedes vem trabalhando desde que se iniciou o processo da transição para elaborar dois caminhos de proposta de reforma da Previdência, aos quais o professor Paulo Guedes já falou em exaustão. E todos vocês já testemunharam. Aqui eu reconheço vários rostos que já ouviram ele dizer isso. Primeiro, a atual Previdência brasileira é um navio com casco furado, ou é um avião que tem uma pane, que precisa ser consertado. Né? E é nisso, uma parte do trabalho no sentido de como é que nós consertamos o nosso navio que está com o casco furado. O discurso de Bolsonaro sugerindo que a reforma da Previdência poderia ser mais branda não pegou bem entre investidores, porque não enfrentaria o principal problema do Brasil hoje, o rombo nas contas públicas.
Analistas econômicos avaliam que versões confusas do texto devem persistir até o projeto ser enviado ao Congresso. Outra afirmação do presidente sobre a Embraer também repercutiu. Ele reconheceu a necessidade do acordo da Embraer com a Boeing, mas com ressalva ao que está proposto. A Embraer, eu tenho acompanhado, nós não podemos, logicamente nós precisamos, seria muito bom essa fusão, mas nós não podemos, como está na última proposta, né? Daqui a 5 anos tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação nossa é essa, é um patrimônio nosso, sabemos da necessidade dessa fusão até para que ela consiga competitividade e não venha se perder com o tempo.